Gente, eu quero começar hoje aqui uma minissérie que até onde eu estou planejando vai ser hoje e domingo que vem. Se Deus não mudar os planos e esticar isso aí, eu pretendo que seja hoje e no próximo fim de semana. E o título dessa série é Nascidos e Chamados com um Propósito. Cada um de nós aqui, se nasceu, está vivo, pode ter certeza de uma coisa: Deus tem para você um propósito. Você não está no mundo a passeio. Você não é como uma formiga. Uma formiga, ela é parte apenas do propósito do formigueiro. O formigueiro tem um propósito, mas cada formiga não tem importância. Se uma formiga aparece ou desaparece, contanto que venha outra e substitua aquela que desapareceu, aquela que saiu, o formigueiro continua. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é formigueiro. Você não é uma formiga no meio de um formigueiro. Você é um filho de um Deus, um filho amado de um Deus maravilhoso, que criou você de forma sobrenatural com um propósito. O teu propósito não é o meu. É diferente do meu. O seu propósito é diferente do meu, o meu é diferente do seu. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um propósito. E eu quero falar justamente para você sobre o fato de sermos nascidos e chamados com um propósito. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Segundo aqueles que tentam fazer uma harmonização entre a Bíblia e aquilo que a ciência diz, esse aqui seria o momento do Big Bang, o famoso Big Bang. Não havia nada e do nada, de repente, bum, uma baita explosão que fez existir um universo com bilhões de estrelas, com bilhões de galáxias, com Sol, Lua, planetas, Sistema Solar, Via Láctea, outras galáxias, bilhões de anos-luz de uma ponta a outra. Surgiu em um único instante, um momento onde Deus disse, haja luz, bum, e houve luz. Quando você hoje olha para esse universo, se você tivesse uma luneta, um telescópio, alguma coisa, nem precisa, porque você hoje pode entrar no site da NASA e você vai ver uma montoeira de fotos do universo. E eu quero fazer junto com você, uma varredura nesse universo, de forma que a gente vá do maior para o menor até chegar em você. Se você olhar para o universo, essa aqui é a galáxia mais próxima da nossa galáxia, a nossa galáxia vizinha, Andrômeda, é a galáxia mais próxima de nós. Está a 2.500.000 anos-luz de distância. É a mais pertinho que a gente tem. 2.500.000 anos-luz. O que são 2.500.000 anos-luz? Ou seja, se existir vida lá em Andrômeda, e o pessoal de lá, vida inteligente, e o pessoal de lá quisesse vir aqui, eles teriam que ter uma nave, poderia ser um disco voador, um foguete, um Fusca, sei lá, alguma coisa, que saíssem de lá de Andrômeda e viajassem durante 2.500.000 anos na velocidade da luz. Combustível suficiente para viajar 2.500.000 anos-luz na velocidade da luz. Um ano-luz é um ano andando, viajando na velocidade da luz. Você tem que viajar durante 2.500.000 anos na velocidade da luz para vir. Depois mais 2.500.000 anos para voltar. Seria até melhor vir para ficar, né? Nem volto mais, porque... Mas também quando chegasse aqui, ia encontrar o quê? Nada, porque a igreja de Jesus já voltou, a igreja já foi, o mundo já acabou, o diabo já foi julgado, já aconteceu tudo. Nem daria para chegar. Essa é a galáxia de Andrômeda. Essa aqui é a nossa galáxia. Essa aqui é onde começa a nossa casa. A gente está localizado em algum lugar, em um desses braços dessa espiral. Toda a galáxia é formada em espirais. Por causa da explosão do Big Bang, todas elas parecem um furacão. E a gente está em algum lugar, por aqui assim, ó, na periferia da galáxia. Se a gente tivesse, quanto mais para o centro da galáxia você chega, mais são as tempestades cósmicas. Se a gente estivesse muito próximo do centro, não haveria vida, porque a Terra já teria sido destruída por essas tempestades. Então a gente está numa periferia dessas aqui qualquer. Ou seja, você mora na Barra, mas ainda é morador da periferia.
Não, pastor, eu morava lá em Bangu, Japeri, mas eu progredi na vida, comprei um apartamento na Barra, me mudei para a Barra, mas ainda assim você continua morando na periferia. Tem jeito. Nós somos moradores da periferia, porque a Terra, o sistema solar, está na periferia da Via Láctea. Nessa Via Láctea, que além do seu tamanho gigantesco, da sua beleza, tem um sistema, que é o nosso sistema solar. Aqui a gente começa a chegar perto da nossa casa, mais próximo da nossa casa. O sistema solar, nós estamos diante de um Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, que não é de quarta, não é de sexta, porque se ele fosse maior ou menor, ele emitiria um tipo de onda de luz diferente, que não propiciaria que houvesse vida na face da Terra. E nós estamos exatamente na posição que deveria estar. Nós somos o terceiro planeta, a partir do Sol. Se estivéssemos mais para perto, torrava. Se estivesse mais para longe, congelava. A gente está no lugar exato onde deveria estar. E aí, quando você começa a ver todas essas coisas, o universo, as galáxias, a Via Láctea, a única das galáxias que poderia abrigar o planeta Terra, e você vê o sistema solar, você começa a sair fora daquilo que os que acreditam em evolução chamam de coincidência. Não, tudo isso é uma grande coincidência. Cara, se eu chegasse para você e dissesse, rapaz, que coincidência, eu ganhei 20 vezes seguidas na Mega Sena, você acharia que isso é uma grande coincidência ou você pensaria que há alguma mutreta aí por detrás? Hã? Você não atribuiria isso à coincidência? Você atribuiria à coincidência, à chance, à sorte ou qualquer coisa semelhante? Se eu dissesse para você que ganhei uma vez, mas 20 vezes seguidas, uma vez você já diria, poxa, que sorte. 2 vezes você já diria, opa, 2 vezes vai ter sorte assim na China. Se eu ganhasse 3 vezes seguidas, você não tem sorte não. Tem alguma mutreta aí, não é possível. Se eu dissesse que foram 20 vezes, mas a possibilidade de alguém ganhar 20 vezes em sequência a Mega Sena é maior do que a possibilidade de tudo isso ter vindo a existir por um acaso. Matematicamente falando, quando você começa a juntar coisas que parecem coincidência, e elas começam a se somar, você sai do campo da coincidência e entra no campo do propósito. Isso tudo foi criado com um propósito, e a expressão é exatamente essa, foi criado, não veio a existir por um acaso. Ah não, o mundo veio a existir do nada nada vem. Houve um propósito. Do nada só pode surgir algo se houver um milagre. Quando o evolucionista diz que o mundo surgiu do nada, ele está dando, na verdade, um argumento para a criação, porque do nada, naturalmente, nada vem. Do nada só algo vem quando é um milagre. E nós somos o terceiro planeta nessa fila. Agora, olha só que coisa. Nós somos o terceiro planeta. Depois de nós tem Marte, e depois de Marte tem Júpiter. Júpiter é o maior dos planetas. Coincidentemente, esse planetão está localizado próximo da Terra. E Júpiter, com essa massa gigantesca, ele tem uma força gravitacional muito grande. Então, Júpiter se tornou e é o nosso escudo intergaláctico. Sabe aquela coisa de Guerra nas Estrelas? Darth Vader, tal, o escudo lá da nave mãe? O nosso escudo intergaláctico é Júpiter, porque Júpiter, por causa da sua força gravitacional, porque ele tem uma massa muito grande, tem uma força gravitacional maior do que a da Terra, os corpos celestes que passam voando, que viriam em direção à Terra, são atraídos para Júpiter e não caem na nossa cabeça. Se não fosse por Júpiter, você estava levando pedrada todo santo dia. E seria uma pedrada fatal, porque vem a milhares de quilômetros por hora lá de cima, e geralmente não são pedrinhas assim, são aqueles pedregulhos de algum tamanho que quando cai em cima do ser humano vira patê de gente. Mas isso não acontece porque Júpiter atrai a grande maioria desses corpos celestes que acabam indo para lá ao invés de vir para cá. Por que justamente esse planeta, o maiorzão, não poderia ser o último da fila? Mas não é. Ele está bem na nossa vizinhança para servir como o nosso escudo intergaláctico que nos protege contra todas esses meteoros, meteoritos e esses corpos que estão voando aí a milhares de quilômetros por hora, que passam e não caem aqui porque Júpiter os atrai. A gente está exatamente no lugar certo que deveria estar. Quando você olha para esses planetas, o nosso sistema solar,
de tudo aquilo que os cientistas já observaram, a nossa galáxia é a mais bonita e o nosso sistema solar é o mais bonito entre todos os sistemas planetários que o homem já observou até hoje. Isso aqui é Vênus. Vênus, para que essa beleza toda se não tivesse ninguém para observar? Ficaria aí para o nada, para absolutamente nada. Mas, quando você olha essa beleza, Vênus é lindo. Há pessoas que preferem outros entre os planetas mais bonitos de todo o universo, que são os planetas da nossa galáxia, do nosso sistema solar, como, por exemplo, Saturno. Saturno, se não tivesse os anéis de Saturno, fosse só o planeta, seria um planeta sem graça, cinza. Mas os anéis de Saturno dão um charme para Saturno. Até Rita Lee cantou, por você, eu vou até os anéis de Saturno. Porque tem um charme nos anéis de Saturno. Não é todo planeta por aí que tem anéis. Saturno tem, está no nosso sistema solar, possível de ser visto por nós. Tem gente que prefere a Lua. É o corpo celeste mais próximo que existe da Terra. E a Lua, ela tem uma peculiaridade. A nossa Lua é única, a gente só tem uma Lua, outros planetas têm 2, 3, 4, 5, 10 luas, o nosso só tem uma, e é a Lua mais próxima do planeta em que gira. O planeta que tem a Lua mais próxima é a Terra. Só tem uma e é a mais próxima. E ela está na distância certa para provocar uma série de fenômenos físicos, como, por exemplo, as marés. Se ela estivesse mais próxima, as marés seriam muito mais fortes e nós não poderíamos morar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque de dia esvaziava tudo, de noite enchia tudo e a gente tem enchente, ok, está tudo certo, mas é diferente. Seria ainda pior. Seria ainda pior. Se tivesse mais distante, não haveriam marés. E todas as consequências benéficas das marés existirem não ocorreriam. A migração de peixes, etc., seria tudo diferente. Migração de baleias, seria tudo diferente em função da ausência de marés. Mas ela está na distância certa. Isso tudo vai eliminando a questão das coincidências. Mas embora você olhe para tudo isso e tudo isso seja muito lindo, não existe planeta mais lindo do que o nosso. As pessoas admiravam demais, porque só conseguiam olhar daqui para lá, até que um dia um russo chamado Yuri Gagarin foi o primeiro homem ao espaço. Quando ele chegou lá em cima, ele olhou para baixo e fazia uau! Cara, a Terra é azul. Quem ouviu aqui de baixo falou uau! Ninguém tinha ideia da beleza da Terra, até que alguém olhou de cima e viu a coisa fantástica. E a Terra é um planeta peculiar e único. Tem nada semelhante em lugar nenhum do universo, pelo menos até agora, aquilo que os cientistas observaram, não viram nada igual. A Terra é o único planeta que tem o volume de água líquida que tem, e essa água ela tem em forma líquida, em forma sólida, em forma gasosa, nuvens que fazem chover, ela tem toda uma perfeição pronta para abrigar vida. A Terra, ela tem uma crosta terrestre, depois tem magma e no centro ela tem ferro, uma bola gigantesca de ferro no centro, que provoca com que a Terra gire em torno de si mesma de forma constante, porque é como se fosse um eixo que dá peso e faz com que a Terra gire de uma forma constante, numa velocidade constante. Se a Terra girasse mais rápido, os dias seriam mais curtos e as noites também. E seria uma loucura, porque a força da gravidade seria diferente por causa da força centrífuga. Seria totalmente diferente. Ela gira numa velocidade X, que provoca com que ela receba uma quantidade de calor durante o dia, resfrie durante a noite, e se fosse mais devagar, torrava de dia, congelava de noite. Se ela fosse mais espessa, a crosta terrestre, a força gravitacional impediria muitas das plantas que nos servem de alimento de brotar. Você que está preocupado com o seu peso hoje, se tivesse mais força gravitacional, você pesaria ainda mais. E talvez fosse baixinho, porque a força gravitacional não ia deixar você ter 1,80 m. Você teria no máximo 1,40 m. Se você reclama que é baixo, você não sabe como seria se a crosta terrestre fosse maior e tivesse mais força gravitacional. Se fosse menos, a gente teria terremoto todo santo dia, e você não saberia como seria o dia seguinte, porque de repente na sua casa poderia abrir uma brecha e você ser engolido até o centro da terra, como aconteceu em muitos episódios bíblicos.
Esse planeta tem algo de especial, criado de uma forma especial para produzir, para perpetuar a vida. E tudo quando você olha, não importa o ângulo, a gente via muito a Lua, da Terra olhando para lá. Aí os homens foram à Lua e da Lua viram que a Terra continua linda de qualquer forma, em qualquer distância que você a observe. Esse planeta, ele é tão especial que ele tem uma camada fina. Você está vendo essa névoa aqui, nessa figura, nessa foto? Essa névoa é aquilo que a gente chama de atmosfera. Essa atmosfera, ela tem a quantidade certa de oxigênio. Não é nem matematicamente, milimetricamente, exata a quantidade de oxigênio. O oxigênio é combustível. Se tiver oxigênio demais, quando você respirasse, você queimava. Você entrava em combustão. Se tivesse de menos, você sufocava. Então a atmosfera tem uma quantidade X de oxigênio que permite você respirar sem sufocar e sem queimar. E o resto é um gás neutro, nitrogênio, que não faz nem mal nem bem, mas que traz equilíbrio nessa atmosfera. E essa atmosfera, ela não se gasta, porque se durante o dia você produz gás carbônico e há uma série de outros gases sendo produzidos, à noite as plantas captam o gás carbônico, transformam, reciclam e transformam de novo em oxigênio, e você está respirando aí há milhões de anos, a mesma atmosfera que sempre continuou aí, e embora as pessoas digam, vai acabar tudo, a atmosfera, porque a poluição, mas você não está respirando? Amém. Com poluição e tudo, porque a própria natureza vai se reciclando. Esse planeta, ele existe porque no Big Bang, no primeiro milésimo de segundo, após a explosão do Big Bang, passaram a existir imediatamente, no primeiro milésimo de segundo, as constantes universais. Força da gravidade, velocidade da luz, força nuclear forte, força nuclear fraca, são mais de 20 as constantes do universo. E por que são chamadas constantes? Porque elas são constantes. Não se alteram. Desde sempre e para sempre, elas serão iguais e as mesmas e não se alteram nem 1 milímetro, nem 1 centímetro, nada, nem para mais nem para menos. Porque se todas elas, essas mais de 20 constantes universais, todas elas são exatas e se conjugam umas com as outras, de forma que não existe alteração. Porque se alguma dessas constantes se alterasse em 0,012310%, no mesmo instante em que o universo fosse criado, ele colapsaria e não existiria. Não é que não existiria vida, não existiria o universo. Bastando que variasse em 0,10% qualquer uma dessas constantes universais. Só bastaria isso. Tudo isso vai removendo do quadro a questão da coincidência e vai vendo-se o quadro de um propósito, de um Criador. E o apóstolo Paulo diz para nós lá em Romanos que a própria natureza, o homem ele é indesculpável porque ao observar a natureza revela a existência de um Criador. A natureza não revela, observando a natureza, não dá para entender que esse Criador é Yahweh. Não dá para entender que ele é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não dá para entender que ele enviou um filho, que esse filho é Jesus. Mas dá para entender que há um Criador. Por quê? Porque em tudo que você vê no universo, você vê ordem. Você vê inteligência. Ordem é fruto de inteligência. Você jamais entraria num jardim e olharia um jardim bem cuidado, com flores organizadas, rosas, gerânios, girassóis, tudo organizado, e diria, puxa, que coincidência, as sementes caíram aqui nos lugares aqui das flores, o pólen, etc., e produziu essa coisa maravilhosa. Não, se existe ordem, existe alguém que criou a ordem, que colocou em ordem, porque tudo deixado ao acaso tende para o caos. Tudo deixado ao acaso, nada ao acaso, tende para a ordem. Tudo deixado ao acaso, tende para o caos. Deixe a igreja sem cuidados, e isso aqui vai virar um caos. Semana que vem você chega, a cadeira está fora do lugar, está tudo sujo. E se você deixa mais uma semana sem organização, sem manutenção, na semana seguinte tem goteira, tem sujeira, as cadeiras estão mais ainda fora do lugar. E se você vai deixando semana após semana, na terceira semana já não tem como ter culto. Porque está tudo bagunçado. Porque tudo deixado ao acaso vira caos. E o caos
Quando entra a inteligência para ordenar o caos vira ordem. O ser humano é fruto de ordem. O DNA é fruto de informação. Informação exige inteligência. Então, tudo isso vai tirando a coincidência do plano e vai trazendo o entendimento de que há um Criador. Há um Criador. E Deus criou tudo isso que você vê, a Terra, com um propósito. E o propósito da existência do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas e tudo o que há, o propósito da existência de tudo isso é a manutenção, a existência da vida nesse planeta Terra. Ou seja, tudo foi criado com um propósito. Mas quando Deus criou tudo isso, com toda essa beleza, com toda essa ordem, a cereja do bolo foi a criação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus vinha criando tudo, haja luz, haja água, separação de águas, água salgada, água doce, animais selvagens, animais domésticos, e de repente Deus para no sexto dia e diz: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Esse é um papo entre a Trindade, Deus falando com o Filho, o Pai falando com o Filho, o Espírito Santo. Façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Antes de fazer o homem, Deus primeiro estabeleceu o propósito. Deus não criou o homem e depois olhou e falou assim: agora, o que eu faço com esse boneco aí? Não, criei, mas não sei o que fazer com ele. Não, primeiro Deus estabeleceu o propósito, depois ele criou. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você está vendo que ele está projetando ainda? Façamos. Ele não disse: eu já fiz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes. Aí Deus começa agora a descrever o propósito. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A coisa mais fantástica de toda a natureza, de todo o universo, é o ser humano. Se você para estudar fisiologia e começa a entender como o ser humano funciona, cara, é impossível olhar para o funcionamento fisiológico do ser humano e acreditar que tudo isso existiu, veio a existir por um acaso. Até porque existe uma coisa chamada complexidade irredutível. O que é a complexidade irredutível? É quando você tem um determinado sistema que, se faltar uma peça, todo o sistema deixa de funcionar. Não dá para criar uma coisa de cada vez, o sistema ir funcionando e você acrescentando. O sistema de complexidade irredutível é, por exemplo, o sistema de coagulação. Se você sofrer um corte, o sangue que começa a sair, ele coagula, não coagula? Mas você não tem ideia da quantidade de eventos que são necessários para esse sangue coagular. A simples coagulação do sangue, só de cara, os fatores de coagulação no sangue são 13 fatores. Se um deles faltar, você tem uma coisa chamada hemofilia. E aí você tem ou dificuldade ou impossibilidade de coagular o sangue. Se faltar um. Então, se o sistema fosse uma questão de evolução, criou a primeira criatura que tem sangue quente. Ela precisa ter um sistema de coagulação, porque se acontecer um acidente, ela sangrar, tem que coagular. Mas como é processo evolutivo, ela só tem um fator de coagulação. Primeiro corte que houvesse na superfície da pele, do couro, seja lá o que fosse, ela sangraria até morrer. Mas não tem problema, porque a primeira só veio com um fator, mas a segunda pode vir com 2, até chegar a 13. Mas não dava tempo, porque tudo ia morrer antes. Ou você cria com os 13 fatores, ou não cria com nenhum, porque é um sistema de complexidade irredutível. E há vários sistemas no corpo humano que são assim, de complexidade irredutível. Não dá para você tirar uma peça e todo o resto funcionar. Tire o fígado e todo o sistema colapsa. Não, mas é só um fígado. Que falta faz um fígado? Vamos criar 100, não tem problema nenhum. Depois, com o tempo, com a evolução, o fígado aparece. Não dá tempo. O primeiro sem fígado morre. O ser humano, Darwin, quando bolou a teoria da evolução, ele não deu ouvidos ao trabalho de um padre polonês chamado Mendel. Mendel, sabe quando você estudou com a tia Cotinha, os primeiros ensinamentos sobre genética? Mendel, ervilha, azinho, azão, bezinho, bezão, lembra disso? Mendel
fez as suas experiências, escreveu a sua teoria, mandou para Darwin. Sabe o que Darwin fez? Botou numa gaveta e nunca leu. Se ele tivesse lido, a teoria da evolução seria completamente outra. Darwin, na época de Darwin já havia microscópio, mas os microscópios eram muito primários ainda. Então, quando o homem olhava pelo microscópio, Darwin pensava que uma célula é simplesmente um saco de gel, só, mais nada. Hoje, aquilo que a gente sabe que em cada célula existe uma série de organelas, mitocôndria, lisossoma, aquela coisa toda, né? Hoje, essas organelas são chamadas de máquinas intracelulares. A célula sabe exatamente o que fazer com cada coisa que entra ou tenta entrar dentro dela. Quando entra açúcar, ela não pensa que é proteína, ela não pensa que é gordura, ela não identifica, então um troço, pega aí e usa. Não, porque se for proteína, se for um aminoácido para formar uma proteína, ela manda exatamente o aminoácido para o lugar certo, para o RNA, para o DNA, para formar uma proteína. Se for um açúcar, ela manda exatamente para o lugar onde o açúcar vai ser metabolizado. Se é uma gordura, ela manda para o lugar exato. Ela não fica confusa dizendo, o que eu faço com isso aqui, gente? Proteína, aminoácido, o que eu faço? E misturar, bota aí junto com açúcar. Não há uma misturada. Ela sabe, cada organela daquelas sabe exatamente o que fazer. Exatamente agora, no seu corpo, cada célula está trabalhando. Quem lanchou antes de vir para o culto? Peraí, eu sei que a Cris está brava. Quem pelo menos almoçou hoje? Cara, a comida que você comeu no almoço foi digerida, absorvida, foi decomposta em açúcares, proteínas, as proteínas decompostas em aminoácidos, gorduras foram decompostas em ácidos graxos, e cada um desses componentes começou a entrar em cada uma célula. Nas células começou a haver uma produção, pega um aminoácido, leva para o RNA, leva para o DNA, produz uma proteína. Depois da proteína pronta, a célula sabe, essa proteína que eu criei aqui é para o fígado, essa outra aqui vai para a pele, essa outra aqui vai para o cérebro. Ela não pega uma proteína e despacha, manda para qualquer canto aí, gente. Não, ela sabe para onde vai mandar cada uma daquelas proteínas produzidas de forma sobrenatural. A célula tem mais inteligência do que você. Olha só, você e eu, às vezes não acontece isso. Você está na sala, aí de repente você quer tomar nota de alguma coisa. Aí você não tem caneta na sala. Mas no meu quarto tem uma caneta. Aí você vai no quarto, pega uma caneta. No meio do caminho, você sabe lá Deus por quê. Bota a caneta em cima de uma estante qualquer e quando chega na sala, você fala assim, o que eu fui fazer no quarto mesmo, gente? Eu fui pegar uma caneta. Cadê a caneta? Mas estava aqui na minha mão. Onde é que eu botei o diabo da caneta? Senhor, revela. Onde está a caneta? A tua célula não faz isso, não. A tua célula não pega o aminoácido e fica assim, não sei o que eu faço com esse troço, o que eu faço com isso? Alguém aí sabe? Para que serve? Ela sabe exatamente onde ela vai colocar para formar um bloco, para formar uma proteína. E proteínas, elas são... o que é incrível nas proteínas é que toda proteína, o seu corpo produz certas proteínas que são uma o repeteco da outra. Você só é a mesma pessoa que é porque o seu organismo sabe reproduzir as mesmas proteínas. Incrível que ele sabe exatamente que proteína produzir e para onde mandar, para que as coisas continuem sendo como elas sempre foram. Porque senão você poderia, de repente, virar um jacaré. Você poderia virar um tamanduá, ou qualquer outra coisa, porque as proteínas não sabiam para onde ir, ou proteínas diferentes produzir aleatoriamente. E se faltar, essas proteínas são tão específicas que se faltar um aminoácido, a proteína não é funcional. Ela precisa ter os aminoácidos na sequência certa, no tamanho certo, para ir para o lugar certo, para produzir você. Isso não pode ser fruto de coincidência. Sabe, Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem com um propósito, e o propósito já estava estabelecido antes do homem ser criado. Mas esse é um propósito que você vê em Gênesis, um propósito para o ser humano. Mas quando você vai agora ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que Deus nos criou e que Ele tem para cada um de nós. Leia Efésios capítulo 1. Ele nos predestinou. O que quer dizer que Ele nos predestinou? Que Ele nos criou com um propósito pessoal, individual. Que é
É seu propósito, não é o meu. Sabe que propósito na vida, ele é como o Evangelho. Há pessoas que chegam aqui e elas falam assim: pastor, a primeira vez que estou vindo aqui na igreja, caramba, mas eu sempre acreditei nisso que o senhor está pregando aí. Aí eu pergunto assim: mas se você sempre acreditou nisso, por que não estava aqui antes? Mas eu ouvi isso e aquilo outro. Quando você ouve o Evangelho pela primeira vez, se você ouve um Evangelho legalista, aqui dentro começa a soar um alarme. Deus, ele pesa a mão para disciplinar os seus filhos. Alguma coisa aqui dentro começa a fazer não, mas você ouve e na inocência a pessoa pensa assim: mas ele é um pastor, ele sabe mais do que eu, ele estudou no cemitério, no seminário, ele estudou no seminário, ele sabe melhor, ele sabe mais, então ele deve estar falando, não bateu aqui, não encaixou, mas deve ser verdade, porque ele estudou, ele conhece, ele sabe. Mas aqui dentro fica mal encaixado. É como aquele brinquedinho que os meus netos têm um brinquedo lá em casa, que é uma caixa de plástico, que na tampa tem uma série de formas: estrela, círculo, quadrado, e dentro tem umas peças. E você tem o desafio é a criança pegar a peça certa e encaixar no buraco certo. Pegar a peça com formato de estrela e encaixar no buraco que tem formato de estrela. Se pegar a estrela para encaixar no buraco que é um círculo, não entra. Mas quando você desconhece o seu propósito e você ouve o evangelho do legalismo, é alguém pegando uma peça que tem formato de estrela, tentando encaixar num buraco que é um círculo. Vai entrar. Como? Na base da marretada. Tem que entrar. E tanto bate que aquele negócio começa a entrar. E quando entra de vez, começa a liberar veneno. Teve uma pessoa que encontrou uma outra, isso é uma história real, uma pessoa daqui encontrou com uma outra, que está frequentando uma outra igreja, e falou assim: cara, como é que você, tendo frequentado a nova, ouvindo a palavra que é pregada lá, está frequentando essa igreja tão legalista, como é que você aguenta? A pessoa falou assim: no princípio eu estranhei mesmo. Eu chegava lá, levava aquelas pauladas, e eu saía do culto assim. Mas agora eu estou entendendo, eu fui acostumando, agora eu estou entendendo. O que foi aquilo? É a estrela sendo encaixada num buraco circular, na marretada, acaba entrando e começa a liberar o veneno. Aí a pessoa: é verdade, Deus quer o meu sofrer, seja feita a vontade do Senhor, aleluia. Em compensação, quando você vem e ouve: caramba, a estrela encaixou no buraco certo. O círculo encaixou no buraco certo. Por isso que a sensação que você tem é que isso é o que você sempre acreditou, porque você foi criado para ouvir e encaixar no seu coração o evangelho da graça. Deus não criou você para encaixar o evangelho do legalismo. Não tem como. E Deus tem um propósito para a sua vida, que só pode ser revelado quando você entende o evangelho da graça. O evangelho do legalismo oculta o seu propósito. O evangelho da graça revela o seu propósito em Cristo. Salmo 139, Davi teve uma noção dessa coisa do propósito pessoal. Ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque para você, Deus, tanto faz trevas ou luz, para você é a mesma coisa. Se eu estou debaixo de um facho de luz que até provoca cegueira nos outros, ou se eu estou em umas trevas onde eu não consigo enxergar um palmo na frente do meu nariz, ainda assim o Senhor me vê. O Senhor te vê.
pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto, lá no útero da minha mãe, eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma alguma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, eles excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Cara, a pergunta é, afinal de contas, esses pensamentos não numerosos quanto os grãos de areia, que pensamentos são esses que Deus tem? Porque eu já vi gente fazendo comentários teológicos a respeito desses pensamentos, dizendo: você acha que Deus está pensando em você, no seu probleminha? Deus tem mais do que pensar. Tanta fome no mundo, tantas guerras no Oriente Médio, você acha que Deus está preocupado com a sua unha encravada? Deus tem mais do que pensar. É verdade, eu só sou uma formiguinha no formigueiro. Não, você não é formiguinha no formigueiro, você foi criado por Deus com um propósito. Deixa eu te dizer, o profeta Jeremias agora, ele revela para nós aquilo que para Davi foi um mistério. O que são esses pensamentos de Deus? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, e são pensamentos de paz, de shalom. Shalom, paz por dentro, paz por fora, saúde, prosperidade, vida abundante, família abençoada. São pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Tem alguém aqui planejando fracasso, falência, miséria? Tem alguém planejando, pastor, eu estou planejando morrer aquela morte dolorida, aquela morte com dor, sofrida, sabe, no leito do hospital, fazendo assim, Tem alguém planejando isso aqui? Não, mas por que você está planejando vida longa, abençoada? É isso que Deus tem planejado para você. Esse é o pensamento dele. O problema é que às vezes você atrapalha. Aí Deus fica pensando, como é que eu vou fazer para abençoar esse meu filho? Ou meu pai? Alguém me ajuda aqui. Não tem nem para quem recorrer, né? É só ele mesmo que tem que dar jeito. Como é que eu vou fazer? Porque, cara, ele está atrapalhando. Olha só o tipo de confissão de fé que ele tem. Está desanimado, não vai dar certo. Tudo na minha vida dá ruim. Ó vida, ó azar. E Deus está olhando para você e falando assim, rapaz, eu estou querendo te ajudar. Para com isso. Você está me atrapalhando. Deixa eu trabalhar. Você está agitado, nervoso, ansioso, preocupado. Deus está dizendo, me deixa trabalhar, sossega, vai para o canto. Me deixa trabalhar. Você está nervoso, ansioso, preocupado. Não, Deus está pensando agora, não é na guerra do Irã, não está pensando na guerra do Afeganistão, Deus não está pensando agora na fome na África, Deus está pensando também nessas coisas, mas antes de tudo Ele pensa em como fazer para te abençoar. Porque você é um filho amado, e você foi criado com um propósito. É muito fácil identificar que cada personagem bíblico teve uma vida com propósito. Cara, se isso foi verdade para eles, por que não seria verdade para nós? Dá uma olhada só e vê Abraão. Quem era Abraão? Ninguém. Até o dia que Deus se manifestou e disse para ele, Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus, por quê? Porque eu tenho para você um propósito. Só por isso. Dá uma olhada na vida de Moisés. Moisés já é diferente, né? Moisés é aquele camarada que nasceu no Egito, viveu a sua vida toda no Egito, mas, logo antes dele nascer, Faraó olhou para o povo hebreu e disse, cara, esse povo se multiplica igual coelho. Daqui a pouco, eles vão ser tão grandes que eles vão se virar contra nós. Se vier uma guerra aí, eles vão se juntar com o inimigo e vão nos arrasar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou baixar um decreto aqui. Fala com as 2 parteiras que cuidam das grávidas hebreias, Sifrá e Puá, e diga para elas que todas as vezes que nascer um menino, elas já têm que matar o garoto. As 2, sabe-se lá por quê, tocadas por Deus, não cumpriram a ordem de Faraó. Aí Faraó faz a CPI do Egito, CPI do parto. O que está acontecendo? Chama essas 2 aí. Sifrá, o que está acontecendo? Que vocês estão deixando os garotos viverem. Elas falam, Faraó, é o seguinte, é que as hebreias são muito fortes, elas têm um filho muito rápido, e quando a gente chega, elas já pegaram a criança e já vazaram. Aí Faraó muda a ordem. Então agora a ordem é direta para as mães. Toda vez que nascer um menino, a própria mãe tem que liquidar a criança. Aí nasce Moisés. A mãe de Moisés fica um tempo com ele, amamentando, cuidando, mas chega num ponto que não dá mais para esconder a criança,
ela num beco sem saída, ela pega o garoto, bota num cesto e bota o cesto no rio Nilo. Rio cheio de crocodilo. Começa a descer, e a irmã mais velha, Miriam, que já devia ser uma adolescente, vai só pela margem seguindo. O cestinho vai navegando, descendo o rio abaixo, e de repente lá na frente, a filha de Faraó resolveu ir tomar um banho no piscinão de Ramos. Não, piscinão do Cairo. Foi no piscinão do Cairo, com as servas dela, estava lá tomando banho, no piscinão, e coisa e tal. De repente ela olhou, viu um cestinho, pediu para minhas servas, alguém vai lá, pega lá aquele cesto que eu quero ver. Quando traz, tem um garoto dentro. Quando ela olha, vê, tem uma criança, chega a Miriam, e diz, olha só, se a senhora quiser, eu posso arrumar uma ama de leite para essa criança. Aí a filha de Faraó, ok, vai lá e busca. Ela traz a própria mãe de Moisés. E a princesa olha para ela e fala assim, olha só, você cuida muito bem desse garoto, hein? Porque a partir de agora ele é como se fosse meu filho. E eu ainda vou te pagar uma grana para você amamentar e cuidar dele. Agora tu vê só, a mãe de Moisés foi paga para amamentar e cuidar de um filho que ela devia ter matado. E quem estava bancando isso tudo era o próprio Faraó que mandou matar. E por que tudo isso aconteceu? Porque Deus tinha para Moisés um propósito. Aí aos 40 anos de idade, o camarada pisa na bola, ele sabia que ele era um hebreu, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio, tem que vazar do Egito, vai embora e vai morar na parte de trás do deserto. Gente, a parte da frente do deserto é ruim. A parte de trás, sabe aquele lugar que eu falo, onde é que você mora? Eu moro lá onde o diabo perdeu as botas. Os fundos do deserto não é onde ele perdeu as botas, é onde ele perdeu as meias. É para lá, é longe, é ruim. Aí Moisés está lá, e durante 40 anos da vida dele, ele ficou cuidando de ovelhas, e as ovelhas nem eram dele, era do sogro dele. Tu imagina a raiva do cara, o cara foi criado para ser um príncipe, para ser um general, e ele agora está cuidando de ovelhas. Esse cara devia todo dia de manhã acordar, sair da tenda, quando ele se espreguiçava, ele ouvia as ovelhas, Moisés, que raiva, ódio dessas ovelhas. Para, ovelha desgraçada, cala a boca, ovelha. Aí um dia ele está pastoreando as ovelhas, aí ele vê uma árvore pegando fogo e não consome. Aí ele chega perto e Deus fala com ele, Moisés, eu tenho um propósito para a tua vida. Ah, mas não, eu sou aqui gagago. Para de dar desculpa, porque quem tem o propósito para você sou eu. Eu vou te ajudar, porque eu tenho para você um propósito. Dá uma olhada na vida de Josué, camarada que foi escravo, filho de escravos, neto de escravos, bisneto de escravo, 400 anos de escravo. Qual era o currículo do cara? Escravo. Mais nada, era só isso que ele tinha. Aí Deus vira para ele e fala assim, Josué, Moisés morreu, já era, acabou. A bola está contigo. Senhor, mas... Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Presta atenção, cara, eu vou te abençoar, porque para você eu tenho um propósito. E Josué começa como um ex-escravo temeroso e termina a carreira dele como o general mais temido e mais vitorioso de todo o Oriente Médio. Dá uma olhada na vida de Gideão. Na época de Gideão, os midianitas invadiam Israel. Na época da colheita, levavam praticamente tudo e deixavam só as sobras para os hebreus, para os israelitas. Aí os caras se escondiam em cavernas, morriam de medo dos midianitas, se escondiam nas cavernas, e está Gideão malhando trigo dentro de uma caverna. Aparece um anjo e fala com ele assim, vai nessa tua força, homem valente. Não tinha nem força nem valentia nenhuma. Vai nessa tua força, homem valente. Gideão deve ter ouvido aqui e falou assim, peraí. Você veio no CPF errado, cara. Você veio no endereço errado. Não é comigo, não. Porque, olha só, deixa eu te explicar com quem você está falando. Esse país aqui, Israel, é o menor de todos os países à nossa volta. Desse país que é o menor, eu nasci na tribo que é a menor das tribos. São 12 tribos, eu nasci na menor. Nessa tribo que é a menor, a minha família é a menor. E nessa família que é a menor, eu sou o menor. Ou seja, se o mundo fizer fila, eu sou o último da fila. Vai nessa tua força, homem valente. O Senhor é contigo. Caramba, é comigo mesmo? É, porque Deus tem para você um propósito. E o propósito era tal que, independente das circunstâncias, Gideão foi combater um exército de 150 mil homens com 300 caras. E venceu. Por que ele venceu? Porque Deus tinha para ele um propósito. Dá uma olhada na vida de Esther, uma jovem
que era cativa na Pérsia, o rei da Pérsia se aborrece com a rainha, demite a rainha e faz um concurso para estabelecer uma nova rainha, o Miss Pérsia. Alguém escreve Esther e ela ganha o concurso. Ela vai morar no palácio e aí o tio dela, Mordecai, descobre que o primeiro-ministro está fazendo um plano para exterminar o povo de Israel. Ele vai a Esther e diz: Esther, está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro, só você pode salvar o nosso povo. Se você for falar com o rei e pedir, ele vai te atender. Ah, eu não posso, porque ninguém chega, nem eu posso me aproximar assim do rei. Só se o rei estender o cetro, quer dizer, pode vir falar comigo. Mas é ele que escolhe, não é a gente que pede. Isso pode dar até morte. Esther, vai lá, porque quem sabe para isso você nasceu. Quem sabe se foi para esse propósito que você foi colocado na posição em que você está. Ela diz: então, ok, eu vou. Que se dane, quero nem saber, pede ao povo para orar e jejuar por mim, porque eu vou. Ela vai, quando ela entra no recinto do rei, o rei olha para ela, ela treme nas bases e o rei diz assim: Estherzinha, meu amor, o que você quer? Pode pedir, que se você pedir a metade do reino, se você pedir a lua, eu mando buscar para você minha tchutchuca. Cara, Esther ficou sem entender nada. Caramba, mas por que o coração do rei se quebrantou diante de Esther? Porque Deus tinha para Esther um propósito. Dá uma olhada na vida de Ruth. Ruth era de um povo chamado Moabita, que era um povo que estava debaixo de maldição. Ela vai catar as sobras num campo de colheita em Israel, e quando ela começa a catar as sobras, está montado num camelo, observando o campo, o dono do campo, um camarada chamado Boaz, que era simplesmente o cara mais rico de Israel na sua época. Ele olha e pergunta: quem é aquela gata ali? Quem é aquela coisinha maravilhosa que está ali catando? Ah, aquilo ali é um dos pobres, dos mendigos que vem aqui para catar a sobra. Manda chamar. Ela chega perto, ele desmonta do camelo, olha para ela e fala assim: muito prazer, como é você? Eu sou Ruth, prazer, Boaz. Já tem programa para hoje à noite? Alguma coisa? Quer na minha casa para a gente comer uns pães asmos, alguma coisa? Cara, e simplesmente ela casa com esse cara, se torna a bisavó do rei Davi. Dá uma olhada na vida de Davi. Era só um pastor de ovelhas. Um cara insignificante, tão irrelevante que nem o pai lembrou dele. Nem o pai lembrou. Samuel fala para Jessé: Jessé, manda chamar os teus filhos, porque o próximo rei de Israel está no meio dos teus filhos. Vem todos eles mesmo Davi. Aí Samuel olha para um, olha para outro, e Deus vai falando: não é esse, 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 não é esse. Acabou. Ele falou: não, peraí, tem alguma coisa errada. Deus falou que é um filho da tua família. Estão todos aqui. E Deus falou que não é nenhum deles. Ah, faltou Davi. Manda chamar lá, Davi. Aí vem Davi. Chamou? É você mesmo. Aí Deus fala com ele: é esse cara aí. Não, não é possível, Deus. Esse aí? É, Samuel. Eu tenho propósito para esse cara. Ele pode parecer ninguém, mas eu tenho um propósito para ele. Esse camarada vai até o campo de batalha, está lá Golias desafiando todo mundo, e Davi é um tipo que aponta para Jesus. Vai Davi, naquele campo, o peso pena para lutar contra o peso pesado. O peso pesado olha para ele e diz assim: quem é você para vir para mim, contra mim com paus e pedras? E ele olha e fala assim: quem é você para vir contra mim com espada, escudo e lança? Ainda hoje o Senhor entregará a tua vida nas minhas mãos, e eu darei a tua carne às aves do deserto. Cara, esse cara tinha uma certeza de uma coisa: a minha vida tem propósito. Todo mundo olhou para o gigante Golias e disse: é muito grande, não dá para encarar. Davi olhou e falou: é muito grande, não dá para errar. Porque ele sabia que na sua vida tinha propósito. Dá uma olhada na vida de Maria, Pedro, João, Maria, uma adolescente, uma menina de 14, 15 anos, vem um anjo e diz para ela: você vai ser mãe do Salvador. Como é que vai acontecer isso? Eu sou jovem, eu não conheço ninguém, nenhum homem, não tenho relação com homem algum. Não, mas o Espírito Santo vai fazer uma obra em você, porque ele tem para você um propósito. Você não veio. Pedro e João. Pedro, um cara esquentado, falava pra caramba. E João, um garoto tímido que nos evangelhos você não vê João abrir a boca para falar nada. Pedro fala pelos cotovelos e João não fala nada, ele só fica com a cabeça encostada no nome de Jesus. Duas personalidades completamente diferentes, mas para cada um deles Deus tinha
propósito. Você e eu não estamos aqui a passeio por um acaso. Nós estamos aqui nesse mundo porque Deus tem para cada um de nós um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Jesus veio ao mundo com um propósito. Jesus não veio ao mundo para ser carpinteiro, para ser pedreiro, para ser um pregador, Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você. Esse era o propósito da vida dele, para que você e eu recuperemos o propósito que foi perdido por Adão lá atrás. Ele veio dar a sua vida para nos redimir. Agora veja só o seguinte, Jesus está voltando. Não tem dúvida se ele vai voltar amanhã, daqui a 10 anos ou mais, eu não sei, mas que ele está às portas, está. E a Bíblia diz o seguinte, que no final dos tempos, o mundo iria cada vez mais para baixo, mas a igreja iria cada vez mais para cima, sendo avivada. O problema é que nem toda a igreja tem provado desse avivamento. Por quê? E dentro das igrejas que têm sofrido esse avivamento, que têm recebido esse avivamento, nem todo mundo está prosperando, andando em vitória. A pergunta é, por quê? Por quê? E a resposta, ela é um pouco complexa. Não bastasse o diabo para perturbar, a igreja combate a própria igreja. As duas grandes doutrinas que são a base da nova aliança, graça e fé, são justamente as duas doutrinas mais combatidas pela própria igreja. Quando se fala de evangelho da graça, os críticos olham e falam assim, evangelho da graça, você frequenta uma igreja que prega esse evangelho da graça, é o evangelho da libertinagem, da porta larga. Já ouviu essa expressão? A igreja da porta larga. Cara, se a porta é larga, vamos fazer uma obra para alargar ainda mais. Porque as pessoas precisam vir, não é um de cada vez, nós precisamos vir aos milhares para ouvir a palavra da graça, se converterem ao Senhor, para que apresse a segunda vinda de Jesus. As pessoas não interpretam a Bíblia de maneira correta, elas não sabem o que significa. Não, mas Jesus falou que a porta é estreita. Sabe por que a porta é estreita? Porque Jesus é a porta. Mas não é uma porta que só passa um espremido de cada vez. É uma porta que é única, a porta é Jesus. É Jesus e é só Jesus. A porta não é Buda, a porta não é Maomé, a porta é Jesus. Por isso, o caminho é estreito. Mas essa porta não é uma porta onde você passa espremido. Não, é uma porta aonde você passa com facilidade, porque é para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Você fala sobre fé. Minha igreja, palavra da fé. Negócio de fé, já conheço, hein? História de fé, fanatismo, você é fanático, está entendendo como desses fanáticos, que acredita nesse negócio de confissão positiva. Aí você diz, não, mas eu frequento a nova, que prega a palavra da graça e da fé. Então juntou os dois, piorou. Não basta ser a graça, tem a fé, tem os dois juntos, piorou. Aí você chama de fanático, de maluco, da libertinagem. Cara, são as duas grandes doutrinas do Novo Testamento, onde tudo se apoia. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Tudo que Deus nos dá pela graça, você só recebe pela fé. Não tem como, você precisa aprender sobre... E a Bíblia convida, dizendo que nós devemos crescer em graça e crescer em fé. Então eu não posso abrir mão dessas duas coisas, que são as duas grandes bases. A igreja está necessitando de uma nova injeção de fé. Sabe, de fé consistente, fé inteligente, fé espiritual, fé bíblica. Porque tem muita coisa por aí, infelizmente, que é tolice sendo chamado de fé. E a igreja precisa retornar às bases da genuína fé para exercitar a fé, porque fé é exercício, é prática. Fé não pode ser simplesmente teoria. Fé é prática. Veja só o seguinte, o apóstolo Paulo declarou na sua segunda epístola a Timóteo que no fim dos tempos a sociedade se tornaria cada vez mais corrompida. Olha só o que ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Ele vai falando sobre uma série de coisas que você não imagina ter alguém com algum daqueles sentimentos dentro da igreja, mas aí ele inclui agora a igreja dizendo, tendo a forma de piedade, tendo a forma de religiosidade, negando entretanto o poder de Deus. Não, você pode acreditar em Deus, mas um Deus morto, um Deus frio, um Deus distante,
um Deus não presente, um Deus que não se importa com a sua dor, um Deus que não toma conta da sua vida, um Deus que não tem para você um propósito. Foge desses, foge também desses. Diante de um quadro como esse, diante do mal, das obras do inferno prevalecendo cada vez mais, qual é o recurso que Deus nos apresenta? Qual é o recurso que Deus concede à sua igreja, para que nós andemos em vitória? A nossa fé. Pastor, por que Deus já não dá a coisa toda pronta? Por que eu ainda preciso exercitar a fé? Se é da vontade de Deus que eu seja próspero, que eu seja curado, por que eu ainda tenho que exercitar a fé? É simples, porque Deus deu a você uma coisa chamada livre-arbítrio. E fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Eu decido crer que aquilo que a palavra de Deus diz é real, é verdade. Há pessoas que pensam que fé é um sentimento. Elas vêm para a igreja sem fé. Quando botam o pé, senti, fé, chegou. Aleluia. Agora vai. Fé não é um sentimento, fé é uma decisão. É um exercício baseado numa decisão. Que não tem a ver com o que eu sinto ou deixo de sentir, tem a ver com aquilo que eu creio. Nem tudo que há na Bíblia eu entendo, mas em tudo que eu vejo na Bíblia eu creio. É uma decisão que eu tomei. Porque a Bíblia não pode ter parte de verdade e parte de fantasia. Ou tudo ali é verdade, ou tudo ali é mentira. A palavra de Deus é sim, sim, não tem mais ou menos. E eu creio, então é o exercício da fé. A fé tem, antes de Deus te dar a fé, Ele te deu o livre-arbítrio. Então agora, baseado no fato de que você tem livre-arbítrio, você tem a decisão de crer ou não crer. E quando você crê, tem que crer de forma radical. É crer para valer. 1 João 5 diz o seguinte, no versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas mais importantes na qual você precisa aplicar a sua fé é a sua nova identidade em Cristo. O propósito da sua vida está oculto na sua nova identidade. Sem a nova identidade, sem entender a nova identidade, sem crer na nova identidade, eu vou ficar batendo cabeça para lá e para cá, procurando o meu propósito, e eu não vou encontrar, porque o meu propósito, o propósito do homem, de Deus para o homem, está em Cristo. Se você está em Cristo, você tem tudo agora para entender e receber revelação do propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito atual para a sua vida. Você entende que Deus não tem um propósito único para todo mundo? Deus tem propósitos para a nossa vida. E que numa determinada fase da vida você exercita um determinado propósito, de repente você agora está aposentado, já não está mais naquele propósito anterior, e agora Deus te leva para um novo propósito, mas Deus sempre te encaminha para um propósito. Em Cristo a minha vida tem propósito. Será que você pode repetir isso em alto e bom som? Em Cristo a minha vida tem propósito. Meu irmão, agora eu vou convidar você a fazer essa confissão de fé, assim, sabe com aquela cara espremida? Em Cristo a minha vida tem propósito. Não, você ainda não entendeu, é para fechar assim, para socar o vento. Em Cristo a minha vida tem propósito. Não adianta, em Cristo a minha vida tem propósito. Não estou falando para você falar isso com vontade, agarrar com os dentes esse troço. Em Cristo a minha vida tem propósito. Eu não estou nesse mundo a passeio. Aleluia, eu não estou nesse mundo a passeio. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui porque Deus me chamou, Deus me criou. Leia Efésios. Em Efésios Paulo começa a revelar que em Cristo Ele nos predestinou. O que significa isso? Deus te criou com um propósito. Com um propósito. Se a tua vida tem propósito, então, presta atenção em alguns princípios aqui fundamentais para você colocar em prática, porque fé é prática, e você, a igreja do Senhor Jesus, precisa de uma nova injeção de fé. Primeira coisa, pare de olhar para as circunstâncias. Pastor, está ruim para todo mundo. Tira essa frase maldita da tua boca. Está ruim para todo mundo. Eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, pastor, mas eu sou normal. Você não é normal coisa nenhuma. Quem é crente de fato não é normal. Por quê?
O normal é a média. Eu não sou a média, eu estou acima da média. Eu fui elevado para novos patamares. Você foi elevado para novos patamares acima da média. Você tem bênçãos acima da média. Você tem um propósito acima da média. Você tem uma vida acima da média, uma saúde acima da média, uma prosperidade acima da média. Você é um abençoado. Aleluia! Você não é mediano, você não é medíocre. Então pare de olhar para as circunstâncias. O diabo é mestre em manipular circunstâncias para gerar em nós sentimentos que nos desanimem, que nos botem. Para com isso, pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Jesus. Em segundo lugar, pare de duvidar e questionar. Pare de duvidar e questionar. Dê crédito pleno à palavra de Deus. Sabe que tem duas formas de questionamento. Uma que demonstra incredulidade e uma outra que demonstra puramente dúvida. E você vê essas duas maneiras se manifestando no Novo Testamento. Deus, um anjo, aparece para um homem chamado Simeão, o pai de João Batista, e diz para ele o seguinte: Simeão, daqui a algum tempo a tua mulher vai ficar grávida, daqui a algum tempo vai nascer uma criança que vai ser o precursor do Messias que vai nascer. Aí Simeão olha para o anjo e fala assim: como é que isso vai acontecer, rapaz? Minha mulher, quando era nova, não teve filho, ela é estéril desde sempre, olha só para mim, agora já sou um homem velho, como é que eu vou ter filho? Aí o anjo fala: o quê? Duvidou? Vai ficar mudo. Ficou mudo durante 9 meses. Saiu lá de dentro do templo, o povo lá fora esperando, e ele saiu assim, ó. Tentou explicar para o pessoal, ninguém estava entendendo nada, porque ele demonstrou a incredulidade. O mesmo anjo aparece para Maria e diz: Maria, você vai engravidar, e o ente que vai nascer do teu ventre vai ser o Messias, o Salvador. Mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Como é que é possível uma mulher sem relações ficar grávida? Não, mas é porque vai vir sobre você o Espírito Santo, o poder de Deus vai te envolver e você vai engravidar por parte de Deus, de forma sobrenatural. Então essa pergunta dela demonstrava curiosidade, enquanto que a pergunta do outro demonstrava incredulidade. Mas como é que devo me curar? Incredulidade. Deus, eu sei que você pode usar qualquer coisa, remédio, vitamina, e até não usar nada, porque eu creio que eu sou curado. Eu não sei como, mas também não estou querendo explicação. Eu não sei como, para mim é um mistério, mas eu creio que eu sou curado. Eu não sei como é que você vai me fazer prosperar. Deus, como é que você vai fazer prosperar? Afinal de contas, essa empresa está indo para falência. Eu não tenho uma outra oportunidade. Não, calma, meu filho, eu tenho outras portas para abrir para você. Então, pare de duvidar e de questionar. Dê crédito pleno à palavra de Deus. Em terceiro lugar, pare de gemer, de chorar e de reclamar. Pare de chorar, de gemer e de reclamar. Mas eu já ouvi falar que Deus atende o gemido do seu povo. Se você me mostrar no Novo Testamento onde é que isso está escrito, as pessoas são treinadas para isso, para ficar gemendo, chorando, reclamando. Quando você geme, chora, reclama, os demônios batem palma para você. Você está alimentando o inferno. Você está lá reclamando porque a vida é isso, a vida é aquilo, tudo é uma porcaria e tal, e nada dá certo para mim. Os demônios estão assim: parabéns, muito bom, que legal, o Oscar para você. E os anjos do Senhor, que foram comissionados para batalhar a seu favor, estão do lado de fora esperando uma ordem da sua boca para começar a botar para correr a demoniada que está tentando perturbar a sua vida. Mas você, com as suas palavras, está dando força para o diabo em vez de dar força para os anjos que se cercam. Então para de gemer, de chorar e de reclamar. Coloca na sua boca uma palavra que expresse fé. 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 É isso que agrada a Deus. Em quarto lugar, pare de se rebaixar aos padrões do mundo. Pare de se rebaixar aos padrões do mundo. Sabe, já aconteceu aqui, isso é uma experiência que vários pastores eu vejo contando. Alguém vai numa festa dos irmãos da igreja, e quando chega lá, está os irmãos lá entornando todas. A pessoa, o que é isso? Isso é uma festa, não é o pessoal da igreja? Não, mas nós estamos na graça, nós estamos livres. Aí a pessoa até reclama com o pastor: pastor, eu fui na festa do grupo lá e tal, e o pessoal estava enchendo, tornando pote, e aí tal. Quem é que está errado nessa história? Quem reclamou ou quem encheu a cara? Os dois. Os dois estão errados. Quando você vai, a epístola de Paulo aos Gálatas,
Qual era o problema das igrejas da Galácia? Elas estavam sendo infiltradas pelos legalistas, vivendo com base no legalismo, não pode isso, não pode aquilo outro. Paulo escreve para eles, peraí, para com isso. Vocês foram chamados para a liberdade. Em Cristo vocês são livres. Mas a igreja de Corinto, eles tinham recebido a graça de uma maneira tal, que até na igreja, na hora de celebrar a ceia, que era celebrada com vinho, o pessoal estava ficando bêbado. Sangue de Jesus! Glória! Tu já imaginou uma dessas? Já viu uma ceia assim? Mas era isso que estava acontecendo em Corinto, cara. O pessoal celebrava de uma maneira tal, Jesus viveu, Jesus ressuscitou, aleluia, olha aí o sangue de Jesus, bebe aí, glória a Deus. E Paulo escreve tanto para um como para outro, dizendo, cara, vocês estão vivendo em extremos, e o lugar onde Deus quer vocês é no equilíbrio. Cara, não tem lugar nenhum na Bíblia que ordene que você seja abstêmio, não pode beber nada, não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo isso. A Bíblia fala sobre os malefícios do álcool, você vai ao livro de Provérbios, e ela descreve um quadro de alcoolismo, os efeitos da bebida na vida de um alcoólatra. Mas a Bíblia não diz que é proibido beber, mas você tem que ter domínio próprio e inteligência para saber o seguinte, pastor, eu me conheço, quando eu tomo uma taça de vinho, eu já começo a dar risada. Se eu tomar a segunda, eu já começo a querer tirar a roupa. Então, não beba. Seja inteligente. Porque senão o capeta vai olhar para você e falar assim, Mas quem é que tem, pastor, mas quem é que tem que fazer isso, me controlar? Não é o meu líder? Tem que vir dizer, não beba! Larga este copo de vinho, dá para mim agora, já. Não, meu líder que tem que dizer aonde eu devo morar, que carro eu posso comprar. Eu já vi um irmão dizendo assim, pastor, eu estava na igreja tal, e eu fui comprar um carro, o líder falou assim, opa, não, esse você não pode, por quê? Porque o carro do pastor é inferior a esse que você vai comprar. Como é que pode uma pessoa da igreja mesmo ter um carro melhor do que o do pastor? Não pode, tem que ter um carro abaixo. Então tu compra um Fusca, não compra um Honda Fit. Que história é essa? Que dia de jirico é essa? Você tem que saber gerenciar a sua vida, não sou eu. Tem nada a ver com a sua vida. Pastor, casa ou não casa? Eu sei lá. O senhor não pode orar por mim, eu não. Eu tenho tanta coisa para orar, ainda vou orar para você tomar a decisão certa? Depois da errado, se foi a oração do pastor que não teve poder, então eu não oro não. Pare de se rebaixar aos padrões do mundo. Você não precisa de rebolar na boquinha da garrafa para conquistar o cara que é o príncipe dos seus sonhos. Você não precisa frequentar certos lugares para ser aceito. Você pode ser quem você é. Amém? Amém? Em quinto lugar, pare de ficar dando ouvidos ao legalismo. Tem gente que faz uma salada danada, porque vem aqui na igreja, ouve a palavra da graça, e depois em casa, ouve YouTube, liga a televisão dia de sábado, aí ouve o pastor falando de tal, o camarada vem com uma marreta na mão, que benção. Que benção. Você está fazendo uma misturada. A Bíblia fala de dois personagens. Já ouviu falar nesses dois? Ananias e Safira? Já ouviu falar? O que aconteceu com esses dois? Morreram. Agora olha só, não esquenta a cabeça, não vou explicar aqui sobre Ananias e Safira, mas de cara já pode dizer para você que nenhum dos dois era crente. Os dois eram dois golpistas que estavam tentando dar um golpe na igreja e tal, 2:171. Aí, a tradição judaica diz que a lei de Moisés foi escrita não simplesmente em qualquer 2 tábuas de pedra, mas 2 tábuas de pedra de safira. Então, safira é o nome de uma pedra, e pedra na Bíblia, ela aponta, ela simboliza a lei, que foi escrita em tábuas de pedra. O nome Ananias vem do hebraico, Hananiah. Hananiah, a graça. Juntou Safira, pedra, com Hananiah, a graça, quando juntou os dois, deu o quê? Choque de 320. Morreu. Mas o apóstolo Paulo, quando teve um encontro chapado com Jesus na estrada de Damasco, ficou cego. 3 dias depois, vai um camarada na casa dele orar por ele, chamado Ananias, Hananiah. E quando ele ora por Paulo, as escamas caem. Quando Paulo abre os olhos, a primeira coisa que Paulo vê, depois de ter um encontro com Jesus, é a graça. Ananias. Vendo a graça, Paulo viveu. Misturou Ananias com Safira, morte. Esse é o grande problema.
Esse é um dos grandes pontos que obtura, que faz, que fecha as portas da vitória para um crente, é misturar graça com lei. É misturar a mensagem, e entenda só o seguinte: pastor, mas é só um pouquinho de lei. Espera aí, você debaixo da graça já está debaixo de uma lei. Pastor, na graça não há lei. Mentira, na graça há lei. Leia Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo diz para nós agora que a lei mosaica caducou e que nós estamos agora debaixo da lei do Espírito da vida. É uma outra lei que se baseia no amor e só no amor e na graça. A lei se baseava em ordenanças e mandamentos, a lei mosaica. Nós estamos debaixo de uma outra lei, a lei do amor e da graça. Então pare de ficar dando ouvidos ao legalismo. Tem gente às vezes que vem em grupo de conexão e fala: não, mas eu ouvi uma mensagem que o pastor falou que Deus tem com uma marreta na mão para te pegar. Bota essa pessoa para um outro grupo, não deixa na sua casa. Mas, meu irmão, leve esse santo Paulo do terreiro, porque aqui não dá não. Aqui é graça, aqui é outro papo. Em sexto lugar, pare de olhar para trás e se colocar como vítima. Pastor, mas só eu sei o que eu passei. Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Para com isso, para de se colocar como vítima. Você é uma nova criatura em Cristo. Não importa o que aconteceu no passado, o seu passado ficou para trás, foi sepultado em Cristo. Você é uma nova criatura, o teu passado não tem poder para impedir a tua bênção no presente. Em sétimo lugar, pare de acusar os outros, a sociedade, o governo, até mesmo a igreja. Não, pastor, o culpado do meu problema é a sociedade, meu pai, minha mãe, a sociedade, o governo, e até a igreja. Tem gente que acusa a igreja. Nada na minha vida dá certo porque eu já descobri, eu vou mudar de igreja, porque a minha igreja não tem poder. Você acha que é isso? Presta atenção, eu sei que existem igrejas que são frias, que a palavra pregada é legalista, e não vale a pena você ficar ali, você se muda para uma outra igreja. Mas se você está numa igreja onde você está ouvindo a palavra da graça, a palavra da fé, e o milagre não está acontecendo, não culpe a igreja, porque o justo não viverá pela igreja, o justo viverá pela fé. Tem alguma coisa que precisa ser aprimorada, aperfeiçoada, acrescentada na sua fé, não na igreja. O problema é o que você, na mesma igreja, o pastor prega sobre cura, um é curado, a mesma pessoa, no mesmo lugar, ouviu a mesma mensagem, continua enfermo. Não foi a mesma mensagem? Não foi o mesmo pastor? Não é a mesma igreja? Então pare de acusar: não, a igreja não tem poder. Você pode ir para a igreja que tem poder até não poder mais. Em geral, essas igrejas que têm poder demais, na verdade, têm poder de menos. Tem muito movimento. Você entra... É poder de Deus. 220. Está ligado? Você vê... Eu vejo no YouTube, às vezes, algumas igrejas que eu falo assim: meu Deus, se a ambulância do Pinel passar na porta, recolhe todo mundo. Não fica recolhe todo mundo. É um movimento danado, gritaria, mas o poder de Deus mesmo para valer, não acontece. Em oitavo lugar, pare de olhar para o presente como se fosse um beco sem saída. Pastor, eu não estou vendo saída. Você não tem que ver saída. Deus é que tem que achar a saída para você. Você não tem que se preocupar em achar a saída. Você tem que se preocupar em que Deus abra a saída para você, em que Ele faça caminho onde não há caminho algum. Amém? Então pare de olhar para o presente como se fosse um beco sem saída. Em nono lugar, pare de dar ouvidos às acusações e condenações por causa de coisas do passado. Faça como Paulo, deixando para trás o que para trás fica, eu sigo adiante, olhando para o autor e consumador da minha fé. Não fique dando ouvidos às acusações e às condenações por causa de coisas do passado. O que passou, passou. Em décimo lugar, pare de olhar para o futuro com medo e sem esperança. Passado, presente e futuro. Passado, só eu sei. Presente, um beco sem sair do futuro. Não sei o que será o futuro, tenho medo do futuro. Pare de olhar para o futuro com medo e sem esperança. O teu futuro está nas mãos do nosso Deus. O teu futuro está nas mãos do teu Deus. Você crê nisso? Então não olhe para o futuro com medo, sem esperança. Em 11º lugar, tire os olhos de você mesmo e comece a servir. Há uma bênção no servir que a maioria do povo de Deus desconhece.
Se todo o povo de Deus conhecesse, a igreja não seria como normalmente ela é. A maioria das igrejas, meia dúzia carrega o piano e o resto bate palma para quem está carregando o piano. Quando na verdade todos nós deveríamos estar com a mão no piano carregando. Se 2 pessoas carregam um peso, o peso é dividido por 2, fica mais pesado. Mas se 10 pessoas pegarem o mesmo peso, cada um carrega até com um dedo. Porque tudo fica dividido. Quando você se dispõe a servir, tirando os olhos do seu umbigo, de você mesmo, das suas necessidades e problemas, e começa a servir, você começa a aprender e a entender que tem gente passando por muita coisa muito pior do que aquilo que você está enfrentando hoje. Você começa a entender que tem gente precisando de mais ajuda do que você. E aí, em vez de você começar a pedir ajuda, você começa agora a ajudar. Quanto mais você ajuda, mais o Senhor te ajuda. Quanto mais você fica tentando atrair pessoas para te ajudar, mais difícil é para Deus entrar no circuito. Porque você está tentando resolver o problema com o seu jeito. Falando com um, se queixando com o outro, pedindo aqui, pedindo ali, falando com A, falando com B. Deixa Deus te direcionar. Se Deus não te falar para falar com fulano, não fale com fulano. Se Deus te disser, vai lá e fale com fulano, é porque Ele tem um propósito para que aquela pessoa te ajude. Mas não tenta criar alguma coisa do nada, porque Deus, o verdadeiro cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, há pessoas que vão se aproximar de você para te abençoar com coisas que você não pediu, coisas que você não precisa, mas que aquela pessoa dirigida por Deus precisa fazer para que ela seja abençoada. Uma vez eu fui convencido pelo Espírito de Deus, eu entrei numa oficina de automóveis com o pastor Hélio. Ele estava dirigindo, eu estava no carro dele, levou o carro dele para consertar. Eu não me lembro nem o que era. Aí, na hora que a gente entrou, Deus falou assim para mim: paga o conserto do carro para ele. Eu falei: é ruim. O cara não está precisando, pô. Ele não precisa. Eu vou pagar. E Deus falou comigo assim: mas quem é que disse que eu estou falando você para fazer isso porque ele precisa? Eu estou falando isso porque você precisa. Aí depois de uma longa conversa, Deus me convenceu. E eu fui lá e paguei. Eu não me lembro se era, não me lembro qual era o conceito, se era uma peça, alguma coisa. Não foi barato não, gente. Quando o cara falou o peso do orçamento, eu falei: Senhor, estás certo disso, Deus? Veja bem. Tire os olhos de você mesmo e comece a servir. Em 12º lugar, coloque o seu olhar em Jesus. Ele é a serpente de bronze. Sabe, lá no deserto, quando o povo de Israel, levado pela carne, instruído e inspirado pelo diabo, começou a pecar, falar contra Deus, Deus mandou serpentes abrasadoras. Todo mundo que era picado começou a morrer. Moisés pediu a Deus um socorro, uma solução. Deus disse: faz uma serpente de bronze, coloca num poste bem alto. Todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze vai ser curado. A pessoa era picada. Moisés, está doendo, Moisés. Olhe para a serpente de bronze. Não adianta falar comigo não, você tem que olhar para a serpente de bronze. Mas eu não quis serpente de bronze, Moisés. Está doendo, então me ajuda aqui. Pum, caia morto. Quando você fica focando na sua dor, no seu problema, no seu pecado, no seu passado, você está olhando para a ferida ao invés de olhar para a serpente de bronze. Em Cristo tem solução. Olhando para o problema não tem solução alguma. Olhando para o problema você só vê problema. Tire os olhos da sua dor, do seu problema, da sua luta, da sua dificuldade. Olhe para a serpente de bronze, porque você vai ser restaurado. Você vai ser curado, você vai ser abençoado. Tire os olhos de qualquer coisa, circunstâncias, problemas, lutas, dores, dificuldades, passado, e coloque o seu olhar em Jesus. Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.